É impossível ficar indiferente à história contada no Milagre da Cela 7, um filme turco de 2019, adaptado de um filme sul-coreano de 2013. Este filme conta a história de Memo, um homem com déficit cognitivo, e a sua filha, do amor entre pai e filha, e conta também a história de um homem que é injustamente condenado à morte pelo assassínio de uma criança. Ele não, de facto não matou esta criança, mas é injustamente enviado para a cadeia por um crime que não cometeu. Aviso que vou contar alguns spoilers, alguns pormenores do filme, portanto fica aqui o aviso. Spoilers alert. Este, este homem é, é enviado para a prisão e inicialmente é recebido com violência e ódio, porque os outros presos na cela 7 pensam que ele de facto matou aquela criança, mas com o passar do tempo e percebendo a ingenuidade e o déficit cognitivo deste Memo, eles mudam por completo de ideias e percebem que ele de facto não cometeu aquele crime e tentam fazer tudo o que podem para o salvar. Conseguem até introduzir às escondidas a sua filha, a Ova, na prisão, e, e há ali momentos bastante de grande ternura e de grande reflexão de cada um dos presos quando estão postos em contacto com aquela criança que lhes pergunta a cada um deles a razão deles estarem ali naquele lugar, que ela não compreende que é uma prisão, não compreende que são criminosos. Então é muito, muito, muito interessante. E todos estes homens tentam fazer o que podem para salvar aquele homem, porque está injustamente preso e veem que ele será condenado à morte de uma forma injusta por um crime que de facto não cometeu. Mas o problema é que a pessoa que morreu e cuja morte recaiu, cuja culpa, a culpa caiu sobre este Memo, era a filha do comandante militar. E este homem, o comandante Aydin, não quer deixar que aquele crime passe sem punição. Até ele tentou, logo que viu a sua filha morta, tentou puxar de uma arma e matar o Memo para fazer justiça pelas suas próprias mãos. Então, este também é a história de um pai revoltado com a morte da sua filha que tenta fazer justiça pelas próprias mãos ou através do poder judicial existente na Turquia dos anos 80. Este homem até consegue, a dada altura do filme, percebe que de facto foi um acidente, porque há uma testemunha que lhe conta o que se passou, e a reação deste homem, em vez de libertar o Memo e pedir um novo julgamento, devido a haver novos dados que ilibam, neste caso, o Memo, ele opta por matar a sangue frio a testemunha que podia salvar o Memo. É realmente algo terrível, tenebroso, revela bem o espírito amargurado daquele homem e como ele quis fazer justiça pelas suas próprias mãos, não quis a verdadeira justiça. Entretanto, os colegas da Cela 7, tomando consciência, cada um deles, dos seus próprios crimes e da inocência do Memo, tentam fazer tudo por tudo para o salvar. E, e na altura que a Ova está ali, a filha do Memo está ali na prisão com eles, cada um deles reflete sobre o que eles fizeram e podemos até dizer, se a história não terminasse como termina, podemos dizer que o milagre da Cela 7 foi mesmo estes homens terem percebido que há outra vida para além do crime, que podem viver de uma forma mais agindo com bondade para com o outro. Porque ao verem que um homem inocente vai morrer e eles permanecem vivos, apesar de estarem presos, percebem o quanto deviam mudar as suas vidas. Certamente isto também foi um milagre na Cela 7. Uma hipótese de cada um deles refletir verdadeiramente sobre a sua vida. Mas há aqui uma reviravolta emocionante no filme, porque há um preso na Cela 7, que é o Yusuf, que está preso com eles por ter matado a sua própria filha. E há quem até diga que esta filha que ele matou seria a falecida mãe da Ova. É uma teoria que corre aí pela internet,
Não sei se os argumentistas teriam pensado nessa possibilidade, mas claro, depois há muitas teorias que surgem sempre que há um filme de sucesso. Então este homem, percebendo que o Memo era inocente e que ele era culpado e que ele é que merecia morrer, oferece para morrer no lugar dele. Mas isto não poderia ser feito de ânimo leve. Não poderia ser só ele dizer: eu ofereço-me para morrer no lugar dele, salvando a ele e eu morro no lugar dele. Claro que não, porque a ira do comandante tinha de ser satisfeita. Então os colegas de prisão do Memo conseguem um plano engenhoso que culmina na morte do Yusuf no lugar do Memo. Um culpado, uma pessoa culpada que merecia de facto a morte, que é morto, se oferece para morrer no lugar de um inocente. Há aqui também um aspecto de redenção da parte deste homem, ansiando uma certa redenção da sua alma, por dar a sua vida por alguém. E então este homem é assim, este Memo é salvo e depois consegue fugir com a sua filha. É tudo muito bem feito, de forma a conseguir salvar a vida deste homem e da sua filha. É de facto uma história comovente, é belo, é comovente ver um homem que reconhece que merece a morte, mais do que um inocente, e se oferece para morrer no lugar dele. Procurando ter, no final da sua vida, uma boa ação, esperando, almejando alguma hipótese de redenção, contrariando assim o mal que tinha feito durante a sua vida. E de facto, sendo extraordinário, e é extraordinário, um homem culpado e digno de morte oferecer-se para morrer por um homem inocente, o que dizer de um inocente que se oferece para morrer por alguém culpado e merecedor de morte? Sim, há uma história muito conhecida, muito mais grandiosa do que esta, infelizmente tão ignorada, que é aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez. A Bíblia diz, em Romanos 5, 6 a 8, diz: porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. De facto, é possível que alguém morra por um justo, como vemos no filme. Um injusto que morreu por um justo. Agora, um justo alguém morrer por um injusto, que é o que nós vemos aqui, mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morreu por nós, sendo de pecadores. Imagina eu que era algum injusto oferecer-se para morrer no lugar daquele comandante, que tem um comportamento deplorável do princípio ao fim do filme. Mas é exatamente isto que a história bíblica conta. E não é uma história, é uma realidade. Nós quando vemos o comandante matar aquela testemunha, no filme, quando vemos o comandante que mata aquela testemunha que podia livrar o Memo, nós pensamos que toda a esperança está perdida. Já não há nada a fazer. No entanto, aqueles homens juntaram-se para engendrar um plano bastante astuto, um plano espetacular para salvar a vida daquele homem. E conseguiram desta forma frustrar os planos malévolos daquele comandante. Mas de uma forma muito mais profunda, também nós estávamos irremediavelmente perdidos. Nada havia a fazer para nos resgatar de uma perdição eterna. Mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo e o pleno de sabedoria, um plano pleno de sabedoria de Deus, uma sabedoria muito mais além da sabedoria destes homens que engendraram este plano para salvar o Memo, permite que nós sejamos reconciliados com Deus. Todos aqueles que confiam na obra redentora, a obra redentora da morte pelos nossos pecados e da ressurreição para a nossa justificação do Senhor Jesus Cristo, podem ter a certeza da salvação e podem agora ter paz, um descanso eterno. Algo que mesmo o Memo e a Ova não puderam ter. Nós não precisamos mais de fugir, não precisamos ter mais medo de que alguém nos venha retirar esta salvação. Mas o Memo e a Ova tiveram de fugir no final do filme. A palavra de Deus diz: nós queremos
naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Tendo sido depois justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Se ficaste emocionado com a história do milagre na cela 7, eu fiquei. Também chorei. Os homens também choram. Aquele é daquele tipo de filme em que até os homens choram. Acho que é impossível alguém ver aquele filme sem chorar. Mas ficaste emocionado com esse filme. Fica sabendo que há uma história muito mais espetacular, muito mais gloriosa do que esta. O problema é que nesta história tu não és o herói, não és um mero assistente, não é alguém que está a assistir apenas ao filme e que se pode identificar com uma ou outra personagem. Mas nesta história tu és o vilão. Tu és, podemos dizer, o comandante Hayden. Alguém mau, alguém movido pelo ódio, movido pela justiça própria, movido pela necessidade de manter a aparência. Tu merecias a morte. E um inocente, o Senhor Jesus Cristo, morreu no teu lugar. Qual é a tua reação perante tal dádiva, tal prova de amor? Deus prova o seu amor para connosco em Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Serás capaz de te emocionar com uma boa história, uma bela história, onde um culpado morre por um inocente e ficas indiferente a uma história na qual um inocente morre por um culpado, um vilão, que és tu, que sou eu, que é cada pecador. O meu desejo é que compreendas a necessidade que tens de reconciliar com Deus. O pecado faz separação entre ti e Deus. Mas Deus, que te ama muitíssimo, providenciou um plano maravilhoso para te salvar, enviando o Senhor Jesus Cristo a este mundo para morrer a morte que tu merecias e ressuscitar para a tua justificação. Crê, pois, nesta mensagem maravilhosa da reconciliação e aí experimentarás um milagre muito maior, muito mais sublime do que o milagre da cela 7. Que o Senhor te abençoe.